pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História Completo. Continuando aí falando sobre a parte de História do Brasil, vamos falando sobre a parte de República. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo estudando? Então tá ótimo, então. Que bom, então. Então vamos continuar então, professor Tom Fale. Então, você é uma pessoa muito educada, professor. Muito obrigado, meu aluno que gosta de elogiar. Muito obrigado, tá bom? Para todos vocês aí, espero que todos estejam estudando qualquer matéria, seja elas não sendo só história, mas também matemática, física, português, sei lá, que você está estudando. Beleza? Mas então, o nosso curso de História é completo para concursos, vestibulares e também para imitar. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Isso Sai, o celular por mensagem 32966267. Nossa, professor, você fala muito rápido, meu Deus do céu. Oh, calma, meu filho, calma. Vamos falar então, calma. Calma, não afobe, professor. Tudo bem. Então vamos falar aí sobre História do Brasil 53, aula pedido, Primeira República. Isso mesmo, estamos falando da Primeira República. Do período que o Brasil é uma república, ok? Isso é tranquilo, né? Brasil, república, ok? Ok, então, beleza. Consolidação da República, parte 1. Pessoal, é interessante nós observarmos aqui que no dia 15 de novembro a República é instaurada. Só que ela não é consolidada. Professor, o que você quer dizer com isso? Pessoal, nós temos que observar uma coisa, o medo. O medo, dentre esses republicanos, de que esses 49 anos que Dom Pedro II estava no poder, gerasse uma insatisfação, uma dor de cotovelo, por parte de pessoas que eram ligadas e apoiavam a monarquia, de se rebelar e cair por terra o plano republicano. Então, quando Dom Pedro estivesse no Brasil, você tinha ainda uma, como que a gente podemos dizer, uma instabilidade, uma insegurança desse coisa do retorno da monarquia. Pessoal, é interessante que a carta que o Major Solon vai levar assinada por Deodoro da Fonseca para Dom Pedro, ele vai falar, essa carta vai falar que em 24 horas, Dom Pedro II, com a sua família e todo mundo, tinha que sair fora, tinha que picar a mula. Por que desse tempo, pessoal? É interessante que essa carta é levada no dia 16. O que acontece? O próprio Tamandaré, ligado à Marinha, ele estava ao lado de Dom Pedro. E ele, se Dom Pedro falasse, não, vamos rebelar, leva a Marinha, nós vamos tentar derrubar aí essa república aí. Não quero me dar golpe, não. Tamandaré estava proposto a lutar pela monarquia. Até próprio, pessoal, partes do exército, como no caso o comandante das armas da Bahia, o Ernesto da Fonseca, ele também estava ligado à monarquia. Ele falou que se pudesse, queria, se fosse ordenado, pegaria em armas também, com isso o presidente da Bahia, que ia a favor da monarquia. Hermes da Fonseca, pessoal, ele vai falar de uma coisa, que ele queria mais a derrubada de Ouro Preto do que o fim da monarquia. Então, o que você observa? O imperador, estando no Brasil, há uma insegurança nessa proclamação da República. Ou seja, enquanto Pedro estava no Brasil, a República não estava consolidada. É interessante, pessoal, que o Major Solon leva essa notícia para o imperador da proclamação da República e também com a ideia de mandar ele embora. O Dom Pedro II ele só lê essa carta após o Major sair. E ainda mais,
ele concorda com as imposições. Vou ler para vocês aqui um trecho dessa carta, né, dessa declaração, que é passada de volta. Palavras do nosso Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, ou seja, a carta que foi levada pelo Major, dando as considerações da proclamação da República e levando Dom Pedro para o banimento, ele fala assim: à vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos do meu entranhado amor e dedicação, durante quase meio século em que desempenhei o cargo-chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil as mais saudosas lembranças, fazendo ardentes votos para sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara. Ele, na verdade, ele sai, ele vai embora, só que ele fala que não quer que nada, ele não queria que a população pegasse em arma, tivesse mais derramamento de sangue, entre outras coisas mais. Mas o medo da República não suportar, não conseguir esses primeiros dias, essas primeiras horas, era um medo que estava no pensamento desses republicanos. Por isso, as tais 24 horas. Dom Pedro II, ele pica a mula no dia 17 de novembro de 1889, pela madrugada. Ok? Então, só assim, com a partida do imperador, você tem aquele ar de instabilidade, né? Aquele ar assim de alívio que a proclamação da República iria seguir em frente. Mas antes disso, o medo dessa rebelação de um movimento com a ideia de retorno à monarquia era temido pelos republicanos enquanto Dom Pedro estivesse no Brasil. Por isso, a ideia de mandar Dom Pedro picar a mula. Beleza, pessoal? Já falamos sobre a grande naturalização, mas é interessante nós falarmos aqui, voltarmos de novo. A grande naturalização acontece no começo aí da República, aonde todos os estrangeiros que morassem no Brasil automaticamente seriam considerados agora brasileiros, desde que esses não se manifestassem a favor de sua naturalização, de sua nacionalidade primitiva. Ou seja, o que quiser dizer com isso? Quer dizer que agora todos os estrangeiros que moram no Brasil seriam brasileiros. Só que só salvo aqueles que não quisessem, continuariam com a sua nacionalidade primitiva. Ok? Beleza? Nesse primeiro momento da República, pessoal, nós identificamos como República da Espada. Por quê? República da Espada? Porque você tem 2 presidentes nesse caso. Um, Deodoro da Fonseca, e o outro, Floriano Peixoto, ambos militares. Ok? Por isso, chamado República da Espada. Deodoro, pessoal, como eu já falei para vocês, convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Carta Magna. Ou seja, em dia 24 de fevereiro de 1891, é promulgada a nova Constituição do Brasil. Promulgada, nesse caso, ela foi votada, diferentemente da Constituição de 1824, imposta, beleza? Outorgada. O Brasil nascia federalista. Ok, pessoal? E qual que é a ideia?
era eleger o presidente por 4 anos, governadores dos estados também seriam eleitos e a incumbência de ter assembleias legislativas locais dentro desses estados autônomos. E esses estados com essa autonomia poderiam pedir empréstimos a estrangeiros, né? Empréstimos estrangeiros, formular seus próprios impostos, cobrar seus próprios impostos, e entre outras coisas. Beleza, pessoal? Uma coisa que nós vamos observar é que a União caberia a ela somente a intervenção, né, no caso, e também o comando aí da emissão de papel moeda desculpa que caiu o controle do negócio aqui da televisão, mas a intervenção da União sobre esses estados, que agora na Constituição de 1891 são chamados de estados, aquela ideia de província acaba, e nesse caso a União poderia intervir nesses estados caso fosse para a ordem, né, para o requinte aí da salvação nacional. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, após esses dois presidentes, que na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco deles, Deodoro e Floriano Peixoto, a chamada República da Espada. Deodoro não consegue ficar até o fim de seu mandato, ele renuncia, mas Floriano consegue. Após Floriano Peixoto, pessoal, você tem o quê? A chamada República do Café com Leite. Muito interessante, porque essa República do Café com Leite vai até 1930, com a Revolução de 30, que nós vamos ver ainda mais à frente. Calma, tudo bem? Só falando. Onde, nessa República do Café com Leite, quem vai dar as ordens, quem vai eleger o presidente, serão 2 estados. Nesse caso, estados economicamente mais fortes que os outros, um detendo a ideia econômica e o outro a ideia do voto. Minas Gerais e São Paulo. Tranquilo, pessoal? A tal da República do Café com Leite. Por que esse nome? São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, de gado. Mas, produtor de gado não, né, pessoal? Você já sabe, tudo bem. Então, mas o que entendemos nesse caso? Entendemos que Minas Gerais também produzia café, mas dá essa ideia da República do Café com Leite. Beleza? Então, essa República do Café com Leite começa quando? A partir do primeiro presidente civil. Quem que é ele? O Prudente Moraes. Beleza? Então, nessa chamada República Café com Leite, você tem o presidente sendo nomeado por essas pessoas. Por quem? Minas Gerais e São Paulo vão comandar essa sucessão presidencial e a administração do Brasil. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre consolidação da República, parte 2. Beleza? Nós vamos falar um pouco sobre esses 2 presidentes da chamada República da Espada. Então, continue aí no nosso CHC, nosso curso de História completo. Valeu!